Nesse vídeo, eu quero fazer um resumo com viés jurídico sobre o caso Pazuello e falar sobre o procedimento administrativo que foi aberto contra ele, né, e agora a ação de improbidade administrativa. Mas antes, eu quero dar as boas-vindas aos novos inscritos e, por isso, fazer uma rápida apresentação. Me chamo Rafael, tenho formação jurídica. Logo após a conclusão, eu logrei êxito no exame da ordem. Porém, a maior parte da minha vida profissional foi trabalhar em cursinhos preparatórios para concursos públicos. E nessa oportunidade, eu transitei por várias disciplinas indispensáveis para estar conversando aqui com vocês, né? Ter essa noção e poder compartilhar. É claro que o direito por si só, ele sozinho, não, ele é responsável pela maior parte da vida política, mas não o único, né? Então devemos nos lembrar, dar créditos também à, à economia e às relações internacionais, né? No que tange ao nosso trato aí no estrangeiro, né? Através de nosso corpo diplomático, ou mesmo na figura do presidente da República. Pois bem, perceberam que o amor à teoria é maior do que a prática, né? Embora eu tenha habilitação para advogar também, né? Mas eu acabei optando aí pela vida acadêmica. Então, vamos para o que interessa. Como sabemos, o ex-ministro da Saúde, Pazuello, teve contra si a abertura de uma sindicância que teve como finalidade apurar atos de aglomeração em uma manifestação no Rio de Janeiro, ao lado do nosso presidente Jair Bolsonaro. Então, a autoridade do Exército ela foi provocada, claro, pelos esquerdistas, para apurar tais condutas. Mas acontece é o seguinte: na regulamentação interna, nas legislações do direito militar, não há um ajuste definido ali. Não pode participar de atos, né? Isso daí é muito vago, né? Então é um argumento frágil, né? Uma, não há um fundamento jurídico suficiente para ver essa pessoa punida, né? Tanto é que o processo administrativo foi arquivado, né? O comandante responsável, ele decretou, inclusive, os 100 anos de sigilo, com base na lei de acesso à informação, dizendo que se trata, muitas informações ali digam respeito à sua particularidade, né? À vida pessoal, enfim, e, por consequência, a ministra Carmen Lúcia, ela pediu explicações dessa autoridade sindicante, né, talvez para tentar achar alguma brecha ali para continuar esticando a corda, né, que a gente sabe que há muito tempo é, já se foi, né? Então, novamente aí, para a gente concluir que a marcação ela é cerrada. Inclusive no direito administrativo, há uma premissa básica de que o mérito de uma decisão que diga respeito somente à vida da administração pública ali, no caso, calhou de ser a autoridade do Exército, né, não cabe ao Poder Judiciário revisar a sua decisão. Ou seja, novamente, o mérito administrativo. Né, isso é um preceito básico. A não ser, né, os próprios tribunais superiores, em uma exceção da exceção, abriria a possibilidade de revisão jurisdicional se houvesse, porventura, um vício procedimental cujo vício, né, afronte uma lei federal, por exemplo, né, ou seja, uma ilegalidade. Né? Se há uma ilegalidade é porque, em tese, haveria uma afronta, né, passível de uma revisão judicial. É isso que eu estou querendo dizer. Tá? Então, a resposta dada a Carmen Lúcia, quando pediu explicações, não é da sua conta, o assunto aqui é interna corporis. Eu não sei se isso daí será dado uma continuidade, né, esticar ainda mais a corda, como estão dizendo aí, né? Até porque eu não sei se o STF vai se dispor ou se indispor a brigar com o Exército,
né? Mas a prática forense é a seguinte, né? Inclusive muitos perguntam, mas será que alguém aí vai responder por desobediência? Na prática forense, quando há uma determinação judicial, independente se é primeira, segunda instância, não importa, sempre está escrito ali, né? Cumpra-se, tá? Ou uma intimação, né? Apareça, enfim, geralmente está lá escrito, né? Se a pessoa não cumprir, ele pode responder por uma desobediência. Então, eu não tenho essa resposta agora, vai depender muito do STF, né? Ou melhor dizendo, da Carmen Lúcia, né? E quais são os diplomas que eu estou trabalhando aqui com vocês com relação a essa sindicância? Lei 6880 do ano 1980, que é regulamentada pelo decreto 4346 de 2002. Esse decreto ele prevê com mais exatidão quais são as condutas passíveis de punição administrativa, né? Quais são as condutas irregulares ali para isso, né? E nesse decreto também se prevê lá em um de seus anexos o IG-10, que é a Instrução Geral, que prevê passo a passo o procedimento desse processo administrativo. E no seu artigo 2º diz que a autoridade sindicante, né, no caso, o que presidiu aí a sindicância do Pazuello, determina que ele é obrigado a instaurar, né, essa sindicância. Obrigado. Né? Inclusive, com base nisso, ele poderia, caso se recusasse, responder até por algum crime, né, como prevaricação. Né? Então, seria mais um aí, eventualmente, a ser perseguido. Né? Então, por isso que houve a existência desse procedimento, mesmo que sequer deveria existir. Né? Nem deveria existir esse processo administrativo contra o Pazuello, que foi um objeto de muita repercussão na mídia, né? E só da pessoa, um terceiro provocar a abertura de um processo, já essa mídia aí que a gente tem já explora em cima, né? É muito trabalho, perdão, é muito barulho para pouca coisa. Enfim, agora, no dia 2 de julho, né, há 2 dias da postagem desse vídeo, o MPF, com seus 8 procuradores, ajuizaram uma ação de improbidade administrativa, também contra o Pazuello, alegando que ele violou, né, 2 artigos ali. Artigos 10 e 11, se não me engano. Enfim, que foi atentar contra princípios da, da administração pública, artigo 11, e o artigo anterior, 10, que é causar prejuízo ao erário público. Né? O que aconteceu? Ele, enquanto gestor, adquiriu aqueles testes de diagnósticos da Covid-19 e deixou à disposição dos demais entes da federação, né? Outros governos. Então, imagina só, quantos estados nós temos? Né? 26 mais o Distrito Federal dá 27. Né? 27 entes da federação na sede estadual e municipais nem se fala, dá mais de 5 mil aí, me corrijam se eu estiver errado, né? Então, não tem como o governo federal ir atrás de cada um. É claro que ele deverá dar publicidade, né, da compra desses produtos e cada responsável do ente da federação e buscar. Então, teve, acho que um desacordo de diálogos, mas a questão houve a compra, né, desses produtos e ficou à disposição ali, salvo engano, pela Anvisa, né? Enfim, e muitos destes testes de diagnósticos ficaram, não é retidos, represados aos montes, num galpão ali, ao encargo do governo federal, sem a sua devida destinação, e houve aí teria havido o vencimento, né, desses produtos.
Então, houve a compra e o MPF está alegando que os recursos foram gastos, mas não foram utilizados. Logo, teria causado prejuízo, tá, aos cofres públicos. E, em decorrência disso, também violou princípios da administração pública, né? Aí a gente tem que ir lá para o artigo 37 caput da Constituição, que é o LIMP. Né? Quais são esses princípios? Né? LIMP é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ou seja, ele teria violado um ou mais destes 5 princípios. LIMP, né? Parece até, quando se diz respeito à administração pública, né? Quando era lá na época do PT, né? Parece uma ironia, né? LIMP. Mas enfim. Então, qual o meu ponto de vista nisso daí? Será que essa ação ela vingará? Né? Então, só o tempo dirá. Porém, pela minha experiência e de acordo com o atual entendimento do STJ, é que tudo isso vai acabar quem provar melhor, né, a intenção, no caso do gestor Pazuello, de ter ou não praticado tais condutas. Né? Eu acho que vai ficar muito na produção de provas ali, o que é difícil. Né? A acusação é provar que o Pazuello teve a intenção de provocar, né, essas condutas aí, né? O que acontece é o seguinte, o princípio, violar princípios da administração pública, ali previsto na lei de improbidade, no artigo 11, requer o dolo, ou seja, a intenção, tá? Agora, o artigo 10, que é causar prejuízo, tá? Ele pode ser um ato doloso ou culposo, né? Decorrente de ação ou também de uma omissão. Mas é o que tá. Se houve a compra desses produtos e deixado à disposição, de modo a dialogar com outros entes da federação, é claro que deve ter dado publicidade ali, né, através da divulgação por um diário oficial, ou seja lá como foi, né? Não tem como culpar o Pazuello de uma forma contundente, né? Até porque o STJ diz, tudo bem, o artigo 10 depende de dolo ou culpa, mas tem que provar. E essa culpa não pode ser qualquer culpa, ela tem que ser grave. Né? A culpa grave ela é mais difícil, né, de provar do que uma culpa normal. É aquele erro grosseiro, em outras palavras. Né? Então, estes procuradores, para que essa ação ela vingue vá adiante, né, ocorra aí uma procedência, os fundamentos jurídicos estão acerca dessa produção de provas, ou seja, elemento subjetivo do então gestor Pazuello de causar, de violar esses artigos apresentados pela lei de improbidade, o que eu acho ali meio difícil, né? Salvo engano, essa ação ela foi ajuizada no TJDF, tá? TJDF, que segue mais ou menos o mesmo entendimento do STJ, que depende muito da demonstração desse elemento subjetivo, ou seja, né, a vontade de praticar dolosamente, intencionalmente ou culposamente. Entenderam? Quer dizer, o culposamente está adstrito à negligência ou imperícia. Né? Negligência ou imperícia. Ou imprudência. Mas que ele tivesse consciência da caracterização dessas elementares. Esse é o elemento subjetivo. E então, quem está acusando que deverá comprovar isso daí. Entendeu? Bom, no final das contas, se o TJ prolatar uma decisão favorável ao Pazuello, o MPF ele pode recorrer, né, e vai parar no STJ. Poderia parar no STF? Eu acho um pouco difícil, porque o STF ele deveria ser o guardião da Constituição,
né? Já o STJ, ele é guardião de leis federais. Então, tudo isso daqui, quando se diz respeito à improbidade administrativa, acaba resvalando mais no STJ, né? Se bem que podem tentar ali ir pro STF, né? Que é a corte que mais se contrapõe aí ao atual governo federal, né? Então, é isso. Dependemos de cenas dos próximos capítulos. O que eu fiz aqui foi dar um prognóstico, mais ou menos aí, dentro das regras do direito, né? Probabilidades, melhor dizendo.